nosso canal do YouTube mais um vídeo da série sobre jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E hoje nós vamos trabalhar o nosso quinto vídeo, o nosso quinto caso, que é o caso dos meninos de rua, ou o caso Niños de la Calle, ou também conhecido como Villagrán Morales e outros versus Guatemala. Mais um caso envolvendo a Guatemala, o caso Niños de la Calle, caso muito importante, um caso muito interessante envolvendo direitos humanos, e aí a gente tem que conhecer esse caso. Esse é o nosso trabalho a partir de agora e vamos começar. Então vamos falar um pouco aqui do caso Niños de la Calle. O que foi esse caso? Foi o caso de sequestro e desaparecimento de 5 jovens. Qual a peculiaridade desses jovens? Todos eram crianças ou adolescentes em situação de rua. Eram jovens como existem em todos os grandes centros urbanos das principais cidades do mundo. Existem crianças e adolescentes que infelizmente estão em situação de rua, que vivem em situação de rua. E como também é muito comum, infelizmente muito comum, em vários estados americanos, havia um grupo de agentes do estado, normalmente com envolvimento policial, que promovia sequestros e morte de crianças nessa situação, de adolescentes nessa situação. Normalmente o adolescente em situação de rua costuma, infelizmente, pela própria vulnerabilidade que está exposto, está em conflito com a lei, está em conflito com as normas penais e acabam existindo esses grupos de extermínio, esses grupos ligados a agentes do Estado que promovem esses sequestros e desaparecimentos de menores. E aí foi justamente o que aconteceu com Niños de la Calle. Houve o sequestro, há até relatos que viram os agentes estatais, os policiais, colocando os jovens na viatura e depois esses jovens desapareceram com os jovens, mataram os jovens e o caso envolvia justamente sequestro promovido por agentes do Estado. A comissão denunciou a corte por ofensa à integridade pessoal, liberdade pessoal e garantias judiciais e proteção judicial, bem como desrespeito à prevenção e punição do crime de tortura, proibição ao tratamento cruel ou desumano e pela frustração de investigação conduzida por autoridade competente e parcial, todos previstos na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, Convenção de 1985. Então, além de todas as violações à CAD, além de todas as violações ao Pacto de São José da Costa Rica, um ponto importante é que aqui a Corte usou também um outro tratado do sistema americano que cuida de violação de direitos civis e políticos, que é a Convenção contra a Tortura de 1985, a Convenção Americana contra a Tortura. Então, violação clara de vários direitos, incluindo o direito à vida. E aí é interessante, no que tange ao direito à vida, que no caso Niños de la Calle, a Corte deixou claro que o direito à vida não se reduz a um direito de sobreviver, não se reduz a um direito de ter uma existência, ou seja, ter um coração batendo e um sistema neurológico funcionando. Viver não se resume a isso. A vida tem uma dimensão de dignidade que lhe é essencial. Então foi dito que a vida é um direito humano fundamental, que é um pré-requisito, é um metadireito que é necessário para exercer todos os outros direitos. E é da essência do direito à vida, não só o direito de não ser privado arbitrariamente dessa vida, mas também o direito de ter todas as garantias, de ter respeitado tudo aquilo que é necessário para que essa vida seja digna. Então, foi ressaltada essa necessidade de que a vida não seja simplesmente vida, mas seja vida digna. E um outro ponto vital e central do caso Niños de la Calle é justamente o chamado dano ao projeto de vida. Foi reiterado aquele precedente que começou em Loaiza Tamayo, de que existe uma dimensão que o Estado pode danificar
para as pessoas, que é a dimensão do dano ao projeto de vida. Isso é muito importante sempre que a gente fala de criança e adolescente e de violação a direitos humanos de criança e adolescente. Talvez no caso Niños de la Calle fique ainda mais claro o que é o chamado dano ao projeto de vida como algo que é estranho, que é alheio ao próprio dano material ou dano moral. Imagine que eram crianças e adolescentes que tinham a vida toda pela frente, que estavam em situação de rua, mas que tinham toda uma possibilidade de vida para mudar a sua realidade. Se estavam em conflito com a lei naquele momento da sua vida, que era um momento de vulnerabilidade, de viver em situação de rua, eles, por serem jovens, tinham toda uma vida para poder transformar essa realidade. E tudo isso é privado por agentes do Estado que se acham no direito de eliminar essas pessoas, porque, além de terem sido a elas negado tudo, estavam na situação de rua naquele momento, eram adolescentes que estavam em conflito com a lei. Um patente absurdo. E aí é muito interessante relembrar esse conceito de dano ao projeto de vida. Foi um conceito que foi muito trabalhado pelo juiz Cansado Trindade, e aqui é um trecho do próprio Cansado Trindade, que diz que não nos podem fazer esquecer de que a atual deteriorização das políticas sociais básicas em toda parte, agravando problemas econômicos sociais que tanto afetam as crianças e transformam a necessidade de assegurar-lhes o direito de criar e desenvolver seu próprio projeto de vida, é uma inegável questão de justiça. Então, os jovens viviam em situação de rua, sendo a eles negado uma série de direitos econômicos e sociais, uma série de políticas públicas que podiam fazer com que eles se transformassem, transformassem a sua vida, e tudo isso prejudicava o desenvolvimento do seu projeto de vida. Os problemas recorrentes e agravados que hoje em dia enfrentam as crianças, somados à tragédia das crianças refugiadas, deslocadas e apátridas, e das crianças involucradas em conflitos armados, advertem que continuamos longe de sua proteção integral. Então, tudo isso ressalta que, quando o Estado nega todo o acesso a essas políticas públicas e, além disso, ainda vem atentar contra a sua própria vida, isso gera um dano ao seu projeto de futuro. O dano ao projeto de vida é o dano à própria perspectiva de futuro que aquelas crianças tinham. Então, acaba sendo, e aqui eu falo criança e adolescente, e o juiz Cansado Trindade fala só em crianças, porque lembrando que no contexto internacional, todo menor de 18 anos é criança. Então, por isso que ele só fala em criança. No contexto brasileiro é que o ECA faz a diferença entre crianças e adolescentes. Mas o fato é que tudo isso ressalta, no caso Niños de la Calle, a reafirmação da jurisprudência da Corte Interamericana sobre o dano ao projeto de vida, algo muito importante na jurisprudência desse tribunal e que a gente sempre tem que citar aqui, tá bom? Então, caso Niños de la Calle, muito importante aí para o nosso estudo dos direitos humanos. Dito isso, galera, a gente encerra aqui mais um vídeo da nossa série. Acompanhe sempre a nossa série. Eu ressalto que a jurisprudência da Corte Interamericana é algo muito comum em provas de concurso em que cai direitos humanos. É algo muito importante para você que quer estudar direitos humanos, que quer conhecer um pouco mais sobre os direitos humanos. Então fique sempre ligado, acompanhe sempre os nossos vídeos aqui. Toda semana sai um vídeo novo sobre a jurisprudência da Corte. Então se liga, não perde nenhum desses vídeos, se inscreve no canal, marca aí para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e vamos junto. Até a próxima!